Boa noite. Agradeço. Vixe, que boa noite. Pelo amor de Deus. Mocidade? Encontro de idosos, o que é isso aqui? Vamos lá de novo? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Quem está vivo fala, quem está vivo se movimenta. Muito obrigado, agradeço, vou deixar registrado aí, está filmando, né? Agradeço a presidência da mocidade que tirou aí a parte de baixo da mesinha para ficar uma coisa mais acessível a mim. Muito obrigado. Oi? É um prazer estar com vocês aqui, pessoal. Sempre é muito bom vir à mocidade, ver vocês de pé, firmes, querendo aprender mais da palavra de Deus. Para mim é sempre uma alegria muito grande. O tema da mocidade aí que vocês estão estudando é um desafio, mas não deve ser um alvo a ser perseguido. E aí, por que eu estou falando isso? Nós temos tido um problema na nossa vida cristã que muitas vezes nos impede de crescer. Vamos prestar atenção aqui, esquecer o fotógrafo, esquecer quem está andando, olhar para cá. Nós temos tido um problema na vida cristã. O problema na vida cristã que nos impede de crescer é um vínculo, uma raiz que nos amarra com o recomeço. Recomeçar é uma possibilidade, ela não deve ser algo que você deva estar fazendo o tempo todo. Nós só devemos recomeçar quando o que nós estamos fazendo é errado. E se nós estamos o tempo todo tendo que recomeçar, então a nossa vida cristã está sendo um fracasso. Nossa vida cristã, ela inicia-se com um recomeço. Nós morremos para o mundo e revivemos para Cristo. A vida eterna nos é dada através de Cristo. Esse é o nosso recomeço, é a nossa nova vida. Nós somos feitos nova criatura. O Espírito Santo de Deus repousa sobre nós. Nós agora somos completamente tomados pelo poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo nós iniciamos a nossa caminhada cristã. A partir do momento que começamos a caminhar, o nosso alvo deve ser Cristo. O recomeço se faz necessário quando na nossa caminhada cristã nós nos desviamos para a direita ou para a esquerda, saímos dos trilhos da vontade de Deus. Então que esse não seja o recomeço do recomeço para poder recomeçar de novo e isso impeça você de crescer. Isso impeça a mim de crescer. Que o recomeço seja sempre a nossa última opção. E o começo em Cristo seja sempre um movimento crescente em direção a Jesus. Recomeçar. Deus nos deu esse privilégio. A própria natureza, quando Ele formou o mundo, Ele fez um luminar para o dia e um para a noite. Nossos dias são cíclicos. Dia, noite, dia, noite. Sempre nós temos a possibilidade de recomeçar. Nós temos as dispensações que o pastor Nogueira esteve pregando no domingo passado. As dispensações têm projetos específicos de Deus para a vida do seu povo. Essas dispensações sempre findam com a prova de que nós, seres humanos, somos pecadores, dependentes de Deus, e por causa do nosso pecado, Deus tem que fazer algo para que nós possamos ser remidos, e ao sermos remidos, Ele nos dá uma oportunidade de um recomeço. As dispensações também são assim, até a última dispensação, que é o estado eterno, onde não haverá mais a necessidade de recomeço. Se você parar para pensar, você está na sua faculdade, ou então está na sua carreira profissional, está no seu namoro, está em várias situações da sua vida, e depois de um tempo, não deu certo.
tem que recomeçar. É frustrante. A vida cristã tem a possibilidade, como nós estamos falando aqui, de recomeçar, mas nós devemos buscar crescer. O recomeço está presente na Bíblia o tempo todo, principalmente porque o homem sempre pega caminhos errados. Precisa voltar atrás e recomeçar, voltar ao primeiro amor, voltar a obedecer, retomar os projetos de Deus. Mesmo depois de velho, mesmo depois de adulto, mesmo depois de anos de cristianismo, nós sempre temos que recomeçar em alguma área. Abraão começou a sua história ainda velho. Abraão já era velho quando começa a caminhar com Deus. E Deus deu a possibilidade de Abraão começar o povo de Israel. Dele surgiu a nação de Israel. No caminho da caminhada cristã de Abraão, ele cometeu erros. Nosso pai da fé cometeu erros. Mas Deus sempre lhe deu a possibilidade de recomeçar. E Deus nunca desprezou Abraão. E dele veio Israel. Moisés, aos 40 anos, ele tentou começar. Moisés, com 40 anos, no auge da sua força, tentou começar a libertar o seu povo, mas começou da forma errada, matando lá o egípcio. Foi para o deserto. 40 anos depois, Moisés novamente é retirado, separado por Deus, ungido por Deus para separar, para libertar, quer dizer, o povo de Israel que estava preso no Egito. Um recomeço, com 80 anos. Depois, ele vai guiar esse povo pelo deserto por 40 anos. Sempre Deus nos dá a possibilidade de recomeços. A proposta da mocidade é que nós estejamos estudando alguns homens de Deus especificamente. E foi sugerido que eu pudesse trazer para nós refletirmos hoje à noite sobre Sansão. O que dizer de Sansão? Nós conhecemos um pouquinho sobre a vida de Sansão. Sansão foi separado para Deus desde o ventre da sua mãe. Mas Sansão se desviou dos caminhos de Deus. Precisou de um recomeço. Daí, a presidência da mocidade foi selecionada Sansão. Esse recomeço que Deus deu a possibilidade a Sansão foi tão glorioso que Sansão é encontrado em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Sansão. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 13. Juízes 13. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Juízes capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. Juízes capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. Esperando todo mundo ficar de pé. Mocidade. É possível que tenha alguém na mocidade que não possa ficar de pé. Mano, tá pronto? Vamos lá, vamos ler Juízes capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do
Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo pela Tua palavra, meu Pai. Cada letra, meu Pai, cada palavra que foi lida aqui, meu Pai, foi dita pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que moveu o autor para que pudesse estar registrado neste livro. Então, nós sabemos, meu Pai, que ao lermos essa palavra, Tu estás falando conosco. Eu te suplico, meu Pai, que o Espírito Santo que moveu o autor para escrever essas letras possa mover a cada um de nós para sentirmos o poder do Senhor em nossas vidas nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, seja um transformador, que o Senhor seja aquele que vai arrancar dos nossos olhos qualquer venda que não nos permite ver a Tua vontade. Que o Senhor, meu Pai, seja aquele a arrancar barreiras do nosso coração que não nos permite sermos atingidos pela Tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, quebre nossa vida se necessário, mas que saiamos daqui transformados, meu Deus. Nós necessitamos dessa palavra e por isso nós estamos aqui, porque o Senhor nos moveu para estarmos aqui, então o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desce da mãos. Amém? Amém mesmo? Estamos dispostos? Que o Espírito Santo de Deus quebra essas barreiras do nosso coração, arranca dos nossos olhos essas vendas, ou é só religião? Vamos dizer amém, confiando que o Espírito Santo fará isso por nós. Quem foi Sansão? Sansão foi um juiz. Quem eram os juízes? Os juízes eram líderes tribais que governavam Israel no período que seguiu a conquista da terra. Depois que a terra de Canaã foi conquistada por Josué, a terra de Israel começa a ser liderada, governada pelos homens escolhidos por Deus, chamados de juízes. Mas essa época, ela era conhecida como uma época em que cada um fazia o que era bom aos seus olhos. Fazia o que achava que era agradável aos seus olhos. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo as instruções de Deus, através de Moisés, através de Josué, através dos grandes homens de Deus, através dos seus pais que permaneciam fiéis aos ensinamentos de Deus, os homens nessa época eram conhecidos pela própria Escritura como homens que agiam de acordo com o que eles achavam bom. E aí eu não estou falando apenas da consciência, que é um mecanismo que nós temos para saber se o que vamos fazer é certo ou errado. Mas isso estou falando que dava-lhe prazer, do seu julgamento no sentido da causa própria. E os filisteus? A Bíblia aqui fala, no texto que nós lemos, dos filisteus. Quem eram esses filisteus que o Senhor entregou ao povo de Israel porque tinha pecado 40 anos na mão desses filisteus? Os filisteus eram inimigos de Israel que estavam na costa do mar Mediterrâneo. Eram os inimigos mais ferrenhos de Israel. O próprio Davi, Saul, quando nós lemos a história deles, nós vemos vários embates que Davi e Saul têm com os filisteus. Mas não começou com Saul e Davi. Deus já tinha levantado um juiz e dado a ele poder para que ele começasse a derrotar os filisteus. E esse homem era Sansão. Sansão era nazireu, como nós lemos no texto. Sua mãe era estéril, não podia ter filhos, mas Deus operou um milagre na vida dela e fez com que ela concebesse. E ela concebeu um filho consagrado a Deus. Nazireu está registrado lá em Números capítulo 6, do versículo 1 ao 21, o que seria esse nazireado. Algumas características nós podemos retirar que a própria vida de Sansão nos vai servir de exemplo. Quais os compromissos que uma criança
que era consagrada, um nazireu deveria seguir durante toda a sua vida. Primeiro deles, não tomar vinho nem bebida forte. O nazireu, aquele que era separado para Deus, para consagrar a sua vida a Deus, não deveria ingerir nem vinho, nem qualquer outro tipo de bebida forte. Isso quer dizer que esse homem de Deus não deveria se embriagar. Ele deveria estar sempre sóbrio. Ele deveria estar sempre lúcido. Ele deveria estar sempre pronto a julgar as situações, a ter as suas decisões, a ter o seu comportamento bem orientado. Quando a pessoa está embriagada, ou quando alguém dedica a sua vida a algum tipo de bebida ou droga que tira dele a sua lucidez, essa pessoa tem atos que não são adequados, ou atos que depois ela vai se arrepender. O nazireu não deveria, então, se arriscar a expor o seu testemunho, a expor a sua vida ao pecado. Ele deveria estar sempre lúcido, sempre sóbrio. Isso nos lembra lá no Novo Testamento, que a Bíblia nos exorta a sermos sóbrios. Vamos ver a nossa Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vai lá para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Alguém, por favor, leia 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 a 8. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se beberam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo o capacete a esperança da salvação. Amém. Nós somos do dia. Quem se embebeda à noite. Ou seja, quem se embebeda está entrelaçado, enrolado pelas trevas. As suas atitudes, o resultado de se embebedar é algo que envergonha, é algo que vai causar constrangimento. Então, ele fala da noite, no sentido que deve ser algo reservado, escondido, para que possa ser feito sem que muitos percebam aquele erro. Mas nós que somos crentes, nós que somos escolhidos por Deus para sermos luz, Sansão significa sol, a força do sol. Nós que somos escolhidos para sermos luz, nós somos do dia. E nós devemos ser sóbrios, nós devemos ser vigilantes. Outra característica do nazireado: não tocar em cadáveres, não comer alimentos impuros. Sansão não deveria tocar em cadáveres. Sansão não deveria se alimentar de coisas impuras. Sansão tinha que preservar o seu contato com outros elementos que viessem a contaminar a sua pureza. Cadáver, algo morto, se está morto, teve algum problema. Mesmo que tenha sido uma morte violenta ou acidental, após a morte, aquele corpo entra em estado de putrefação. E aqui eu estou falando de qualquer tipo de cadáver, não só de seres humanos. Então, o Sansão deveria se privar, se afastar, manter distância de qualquer coisa que fosse impura, qualquer coisa que estivesse podre, estivesse estragado, estivesse morto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Vamos ver aí o que tem para nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 até o versículo 20. Outra pessoa, por favor, leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é pelo corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um
Apresentai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Aqui nós vemos que o nosso corpo pertence a Deus. Qualquer pecado praticado fora do corpo é pecado. Mas o pecado que é cometido contra o seu próprio corpo, nós estamos ofendendo, nós estamos de alguma forma atacando de forma direta o templo do Espírito Santo. E esse corpo não nos pertence mais. Esse corpo pertence a quem nos comprou. Do mesmo jeito que Sansão foi consagrado, foi dado, ele pertencia a Deus. Por isso que existiam essas regras, dele não se aproximar de nada impuro. Nós todos que fomos remidos pelo sangue de Jesus, queremos ter o privilégio de dizer que somos salvos, queremos ter o privilégio de, no meio de uma situação difícil, orar e Deus nos ouvir. E quando nós estamos sem instrução, sem saber o que fazer, nós queremos que o Espírito Santo de Deus mova o nosso coração, nós queremos a instrução da palavra de Deus. Nós também, para isso, temos que reconhecer que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos propriedade de Deus. Nós orarmos e sermos atendidos é maravilhoso, é muito bom. Mas para nós orarmos e sermos atendidos, mesmo que seja com sim, não ou espere, nós temos que pertencer a Cristo. E pertencer a Cristo nos dá a mesma responsabilidade de Sansão, nos afastar do que é impuro, nos afastar da prostituição, nos afastar do pecado contra o nosso próprio corpo. Aqui eu quero parar para que nós pensemos uma coisa. Nós, amados, estamos muito acostumados com a ideia do recomeço. Por isso que eu falei no começo sobre isso. Nós temos colocado para nós mesmos cruzes pesadas demais no nosso dia a dia, porque nós não temos decidido em nosso coração qual será a nossa reação, o nosso comportamento nas situações da vida. Por que nós homens podemos sofrer quando somos tentados sexualmente por uma mulher? Porque a carne é fraca, ótimo. Porque somos homens, somos atraídos pelo que vemos, ótimo. Mas se nós tivermos a decisão, agora, enquanto nós não estamos sendo tentados, de quando nós formos tentados, a minha resposta vai ser não, na tentação nós vamos sofrer menos. Se nós somos tentados a nos aproximar do vinho, da bebida forte, nos assentar na roda dos escarnecedores, aqui eu falo a todos, homens, mulheres, todos, se nós somos convidados a isso, e somos tentados a isso, vai ser muito mais fácil se agora você está aqui, dentro da igreja, não está sendo tentado dessa forma, nós decidimos aqui, que lá fora a nossa resposta vai ser não. Só que nós, no nosso dia a dia, ficamos vivendo. Nós só fazemos isso. Vivemos um dia depois do outro. Aí vem uma tentação, aí o que eu faço? Aceito ou não aceito? Eu vou ou não vou? Faço ou não faço? E aí, e agora? Vixe, alguém me convidou para ir para a festa tal. Ah, legal, mas eu não devo ir. Ah, será que se eu for, tem problema? Será que se eu for, alguém da igreja vai saber? Vixe, se eu encontrar com alguém da igreja no caminho. Se a gente ficar assim, pessoal, a gente só vai sofrer. A gente só vai sofrer. Porque nós vamos ter toda a vida que a tentação chegar, nós vamos ter que decidir se fazemos ou se não fazemos. Nós nos colocamos para o sofrimento. Nós vamos ver mais adiante que Sansão caiu. E uma das coisas que Sansão caiu foi na bebida forte. Foi no vinho. Sansão tomava
Umas não, ele tomava todas, homem forte, grande, imagina aí. Para ficar bêbado ali, Sansão, podia inventar vinho, viu? Podia inventar. Ficava do meu tamanho, tomar uma taça, ela fica melada, né? Mas Sansão podia inventar. Será que Sansão bebia vinho assim? Não. Bebia vinho, adorando vinho. Quanto mais forte fosse a bebida, melhor era para Sansão. Alguém que gosta de pimenta? Botar molho de pimenta na comida? Eu gosto muito. Muito. E quanto mais forte, melhor. Eu gosto quando queima a boca. Sansão gostava da bebida forte. Quanto mais forte, melhor. Sai assim queimando, esquentando tudo por dentro. Sansão dava o maior valor. E depois que Sansão estava melado, Sansão se prostituía. Sansão fazia sexo com quantas mulheres ele quisesse, quantas vezes ele quisesse. Sansão era forte. Sansão dava conta de uma, de duas, de três. Sansão se garantia. Sansão era do bom, se garantia no pecado. E era bom. Sansão gostava de beber. Sansão gostava de ter relações sexuais. E eu vou dizer para vocês aqui o quê? Que é ruim? Vocês não são crianças. Sexo é bom. É prazeroso. Sair, beber, se divertir é bom, é prazeroso. Mas nós temos que decidir onde nós vamos colocar o nosso prazer. Se for no mundo, nosso caminho é de morte, como foi o de Sansão. Se for em Cristo, se for em Deus, nosso caminho é caminho de vida. Aí nós ficamos, mas é muito difícil servir a Deus. É tão bom eu ter relação sexual com quem eu quiser, eu sair, beber, curtir, quando eu quero, tão bom. Todo mundo fala da minha idade. Mas sabe quando é que isso é pesado demais? Quando você tem que decidir toda semana se você vai ou não fazer sexo, se você vai ou não sair, se você vai ou não beber, se você vai ou não se contaminar. Aí a vida fica difícil mesmo. Fica difícil, mas fica pesado. Quando nós decidimos ser nazireu, quando nós reconhecemos que nós não somos de nós mesmos, somos propriedade de Cristo, quando nós reconhecemos os privilégios de sermos filhos de Deus, quando nós sabemos como é bom servir a Cristo, nós devemos fazer como Daniel e seus amigos. Eles decidiram firmemente não se contaminar das finas iguarias do rei. A Bíblia ainda diz assim, finas iguarias. Não era comida ruim, não. Era comida boa. Era comida cara. Era comida gostosa. Tinha uma pessoa responsável por alimentar Daniel e seus amigos. Mas eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Foi isso? Eles decidiram? Foi ou não foi? Foi. Mas eles decidiram como? Firmemente. A Bíblia coloca ainda um adjetivo. Não foi uma decisão qualquer. Foi uma decisão firme. Eu não vou comer das finas iguarias do rei. Por quê? Porque Daniel não queria se contaminar com alimentos impuros. Daniel já havia decidido: eu não vou comer, eu não vou me contaminar com alimentos impuros. E qual era a dúvida do senhor lá que cuidava de Daniel e seus amigos? Se eu não der essas comidas para vocês, se vocês não comerem dessas comidas, vocês vão ficar cabisbaixos, vão ficar pálidos, vão ficar amargo velho. E o pessoal que comer essa comida boa, vão viver sorrindo, vão ser corados, vão ser fortes. Só que Daniel disse para ele que está vendo, 10 dias a gente comer na nossa comida.
Depois de 10 dias, o senhor diz aí o que o senhor acha. Depois de 10 dias, o que aconteceu? Alguém lembra? Pode dizer. Não, ninguém lembra. Estavam mais corados, mais gordos, mais fortes, mais alegres. Sabe por que eles estavam mais alegres? Porque eles estavam agradando o seu Deus. Eles não estavam se contaminando. Quando nós somos de Cristo e nós nos contaminamos com alimentos impuros, nós vivemos tristes, nós vivemos pálidos, nós vivemos cabisbaixos, nós vivemos fracos, mago velho na fé, porque não está se alimentando da palavra. Nós temos que ser como Daniel, como o nazireu deveria ser, decidir firmemente não se contaminar das finas iguarias do rei, porque quando nós decidimos firmemente, nós seremos mais corados, nós seremos mais fortes, nós seremos mais gordos, como diz o Mateus, cheios da palavra. E aí sim, o mundo vai poder ver, como viu lá em Daniel. Qual foi a decisão do responsável por eles? Mas vocês estão mais bonitos do que esses aqui que estão comendo das finas iguais do rei. Pois então é o seguinte agora: a comida de vocês é a comida de todo mundo. Quando é que nós vamos acordar para isso? Nós crentes. Não se contaminar com o mundo. Antes, sermos contaminadores do mundo. Quando é que nós vamos perceber que quando nós seguimos a Cristo e não nos contaminamos com alimentos impuros, não tocamos em cadáveres que estão podres, as pessoas vão ver que nós somos diferentes e na nossa diferença essas pessoas vão querer ser como nós, vão querer se alimentar do nosso alimento. Porque também vão querer ser corados, também vão querer ser fortes, também vão querer ter vigor, vida. E o último aqui das 3 recomendações ao nazireado era não cortar o cabelo. Aqui tem uma mística, né? A gente fica naquela, Sansão era forte. Sansão era muito forte. Onde é que estava a força de Sansão? Onde era? No cabelo. Então, quando cortou o cabelo de Sansão, Sansão ficou fraco. Então nós temos uma mística. Onde é que estava a força de Sansão? No cabelo. Só que o cabelo de Sansão não era mágico. Deus nunca agiu através de elementos mágicos. Deus não é um mágico. Deus não é um mago. Deus não faz com que elementos materiais em si tenham poder. Nós temos que perceber o que o cabelo de Sansão tem a ver com a sua força. O cabelo de Sansão não podia ser cortado, porque ele era consagrado a Deus como nazireu. Foi um compromisso feito diante de Deus que onde Sansão fosse, as pessoas iam ver que Sansão era diferente dos outros, porque ele nunca tinha passado navalha em seu cabelo. Sansão não podia disfarçar. Sansão não podia ir para algum lugar e as pessoas dizerem assim: será que é judeu? Será que é nazireu? Será que não é? Sansão levava consigo a marca do nazireado, o seu cabelo. E a bênção de Deus estava sobre Sansão, porque ele havia sido escolhido para começar a destruir os inimigos de Israel, os filisteus. Quando corta o cabelo de Sansão, o compromisso foi quebrado. O voto foi quebrado. A aliança com Deus foi quebrada. Havia um princípio no cabelo de Sansão. Havia um compromisso no cabelo de Sansão. Ele era luz, ele era sol. Onde ele fosse, todos reconheciam como inimigo dos filisteus.
Eclesiastes capítulo 5. Versículo 4 e 5. Pode ler. Eclesiastes 5, 4 e 5. Outra pessoa. Quando a Deus fizeres algum voto, votais em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Amém. Quando você diz amém, você está dizendo que assim seja o que o irmão está falando. Você está concordando com o irmão, você está fazendo um voto com ele. Quando nós fazemos um voto, nós devemos cumprir. Deus não se agrada de todos. Se esse voto não é para ser cumprido, não faça esse compromisso. Pastor, dia 31, pergunta: quem quer fazer um compromisso de ler a Bíblia em um ano? Aí você fica: vixe, se eu não levantar, se eu não for pegar o papel, vai ficar feio para mim, né? Secretário da mocidade, tem que dar o exemplo, né? Então, pegar o papel, vamos lá, fazer o compromisso, vamos lá para frente. Compromisso não é apenas o cabelo. Compromisso não é apenas o fator externo e visual. O compromisso tem que estar aqui dentro, porque Deus não se agrada de todos. Se não é para cumprir, não faça. Não faça. Sempre que nós pensarmos em um compromisso, nós temos que pensar que esse compromisso vai ser cumprido. Mas eu não consegui. Mas esse compromisso foi feito pela fé. Eu fiz consciente de que eu quero cumprir. O que pode impedir de você ler a Bíblia em um ano? Preguiça, falta de tempo, entre aspas, a falta aí, desleixo, irresponsabilidade, esquecimento. Então, tudo são coisas reversíveis. O compromisso pode ser cumprido. Agora você faz um compromisso com Deus de que esse ano de 2016 você vai se preparar para ir para a Índia, pregar o Evangelho na Índia. Eu faço esse compromisso com Deus, esse ano eu vou me preparar. E aí você começa o seu preparo. A igreja não tem condições de manter o seu sustento para que você possa continuar a sua preparação. A culpa é sua? Não, mas eu fiz compromisso com Deus, a igreja vai me sustentar, eu tenho que dar meu jeito. Tem que ser assim. Você tem que tentar o máximo que você puder, mas se as portas se fecharem, não quer dizer que você não cumpriu o seu compromisso. Você pode cumpri-lo em oração, você pode cumpri-lo continuamente, pedindo a Deus para que Deus possa fazer um milagre, mas o compromisso que você fez, você não foi infiel. Então nós temos que medir o tamanho das nossas pernas, para não dar passos em lugares que nós sabemos que não vamos alcançar. Nós temos que ter cuidado com os nossos compromissos. Sansão não cumpriu o seu compromisso. Simplesmente por quê? Porque ele não aguentou o enchimento de saco de Dalila perguntando para ele qual o segredo da sua força. Primeira coisa que Sansão fez errado: tomou vinho, bebida forte, perdeu sua lucidez, deixou de ser sóbrio e vigilante. Segundo erro, se aproximou de um cadáver, Dalila, se aproximou de alimento impuro. Dalila não era do povo de Deus. E ele revelou o seu segredo mais íntimo para Dalila. Dalila nem sabia que isso tinha a ver com o seu voto nazireado. Provavelmente Dalila achava que aquele cabelo era mágico, porque ela nem entendia sobre essa ideia de nazireado, compromisso com Deus, consagração a Deus.
Nós temos que ter cuidado com as pessoas que estão próximas de nós. Elas não vão entender como é que um casal de jovens faz um compromisso de não ter relações sexuais até o casamento. Elas não vão entender e não têm a obrigação de entender. Elas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a santidade de Deus. E nós nos aproximamos dessas pessoas achando que nós vamos ser entendidos, achando que nós não vamos ser tentados por estar próximo dessas pessoas, que vão tentar nos influenciar a quebrar os nossos compromissos, a dizer os nossos votos íntimos. Por que você tem que dizer para o seu amigo de trabalho que você tem um compromisso com a sua namorada e não ter relação sexual com ela até o dia do casamento? Para testemunhar. Está falando muito de Cristo para ele, pregando o Evangelho todos os dias, falando sobre pecado, falando sobre inferno, sobre tudo isso. Aí já não tem mais o que falar e você fala isso, o seu compromisso íntimo. Será que é a necessidade de falar de compromissos íntimos? Para poder dizer que nós somos crentes, nós somos diferentes de você? Não precisa. As pessoas percebem a diferença em estar próximos de nós quando nós estamos próximos de Cristo. Sansão incorreu no erro de revelar o seu compromisso mais íntimo e foi derrotado. Sansão era um instrumento do Espírito do Senhor. O Espírito lhe dava força, capacitava para lutar. Sansão matou um leão com as suas próprias mãos. Sansão tinha nas mãos dele, na força dele, a chave da vitória. Sansão tinha poder para destruir completamente os filisteus. Tinha poder para isso. Tão forte que era Sansão. Mas o propósito de Deus não era que ele destruísse todos os filisteus, é que ele começasse essa obra. Só que Sansão, pelo seu pecado, por se afastar de Deus, por se aproximar do que não lhe era permitido, Sansão não conseguiu cumprir a sua missão. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. No ato da nossa conversão, nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder. O nosso poder, o poder que nós recebemos, nos possibilita alcançar os confins da terra. E nós falamos de Sansão, que tinha poder para destruir os filisteus e não conseguiu. E nós? Nós recebemos poder para ir até os confins da terra. E como é que eu vou, Rafael, nos confins da terra? Eu não fui chamado para ser missionário nos confins da terra, mas a sua oração chega nos confins da terra. Quantas vezes nós paramos para orar por quem está pregando nos confins da terra? Vila Velha? Os confins da terra. Tem gente nos confins da terra, porque a Bíblia está falando na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui é o confim da terra. Quantas vezes nós oramos por quem está pregando ali na Ásia, por quem está pregando lá em Israel? Quantas vezes nós abrimos nosso bolso para gastar dinheiro com lanche, passeio, com entretenimento, cinema, tudo, e não planejamos o nosso bolso para poder contribuir com missões? Mas eu sou jovem, não tenho emprego ainda, mas tu não tem nenhuma renda, nada, ganho nada, zerado, toda vida. Tu não compra um bombom, tu não compra um brinco, tu não compra nada, tu não tem dinheiro para nada. O dinheiro que eu tenho para merendar, merenda um dia, o outro merenda. A gente pode fazer alguma coisa com missões? Sim, pode. A gente recebeu poder para ir até os confins da terra. Mas eu não tenho dinheiro para nada, não tem nada não. Ótimo, não tem dinheiro para nada? Ora, entre em contato com o missionário desse. Está precisando de oração para quê, irmão? Eu orei pelo Senhor hoje. As pessoas precisam disso. Muitos deles são carentes, deprimidos, distantes dos seus.
Nós recebemos poder. Poder. Nós temos poder para ir até os confins da terra. Primeiro João diz: jovens sois fortes. Nós somos fortes. Nós vencemos o maligno através de Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós deixamos-nos sermos derrotados. Não há nenhuma cilada, nenhuma artimanha, nenhum engodo de Satanás mais poderoso do que o Espírito Santo de Deus que opera na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Quando nós somos derrubados, derrotados pelo diabo, é porque nós permitimos. Ser derrotado pelo diabo, ser derrubado pelo diabo, estar engordado nos laços do diabo, para nós, muitas vezes, é só quando nós estamos sofrendo. Isso não é verdade. Quando Sansão estava bêbado, ele estava derrubado pelo diabo, só que ele estava morto e feliz. Quando Sansão estava tendo relações sexuais com várias mulheres, ele estava super feliz, super satisfeito, super contente. Ele estava tremendamente engordado nos laços do diabo. Quando Sansão se aproximou do cadáver do leão para tirar lá aquele mel, se contaminando com o cadáver, Sansão estava achando que estava fazendo grande coisa. Só que Sansão estava se contaminando, pecando, engordado, derrubado, derrotado, destruído pelo diabo. Muitas vezes nós estamos derrubados no chão pelo diabo, mas estamos nos achando muito fortes. Estamos nos achando muito de pé. Estamos nos achando muito bem, obrigado. Igual a Sansão. Veja aí, capítulo 14, versículo 1 de Juízes. Juízes 14, 1. E desceu Sansão, Juízes 14, 1, a Timnate, e vendo Timnate, uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-uma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão passeando por terras estranhas. Sansão andando em lugares distantes do seu povo. Sansão viu uma mulher. Essa mulher, um monte de gente viu. Todo mundo que passou por ela viu. Se não for cego, viu. Só que a mulher disse que Sansão viu uma mulher. Ele falou para o pai dele: vi uma mulher lá em Timnate. Ver uma mulher, qualquer um que enxerga vê. O que nós não podemos deixar é que o ver uma mulher seja mais do que o que os nossos olhos conseguem ver. Seja o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo a desejar. Ele fala que essa mulher é que agradava a ele. Ele queria tomar aquela mulher ímpia, aquela mulher que era dos filisteus, como mulher porque agradava a ele. Nós temos que ter cuidado por onde nós andamos. Se nós não estamos no meio do povo de Deus, nós temos que ter cuidado com o que nós vemos para que nós não passemos a desejar. Nós temos que saber onde nós estamos. Você já entrou em uma funerária?
Alguém aqui já entrou na funerária? Você ficou lá pensando, aquele caixão ali, aquele ali é seu mesmo. Aquele eu quero. Você já entrou no cemitério e ficou, rapaz, aquela cova debaixo daquela árvore, olha ali, aquela ali vai ser a minha. Quanto é? Não, essa aqui já foi vendida, já tem dono. Não, mas eu quero comprar, que eu quero é aquela. Você já passou por um cachorro morto na beira da estrada e ficou, esse cachorrinho eu estava procurando. Nós não fazemos essas coisas, mas a nossa vida espiritual nós fazemos. Nós vemos as coisas erradas e desejamos para nós. Nós vemos as pessoas erradas, não somente no sentido sexual, mas no sentido da amizade, do contato, da proximidade. E nós queremos para nós. Nós queremos o caixão, nós queremos a cova, nós queremos o defunto, nós queremos o cadáver. Nós queremos o que nós não podemos comer, não tem lógica. Você vê veneno, esse veneno deve ser uma delícia, ó. Essa cozinha amarelada dele, deve ter assim, um ardorzinho, igual a pimenta que eu gosto. Nós não fazemos isso. É completamente ilógico. Mas na nossa vida espiritual nós permitimos que isso aconteça. Sansão permitiu que isso acontecesse. Ele viu. E o que Jesus disse quando nós vemos alguma coisa e esse objeto, essa coisa que nós vemos, nos faz pecar? O que ele disse? Ixi, ninguém sabe não. Se o olho faz pecar, o que tem que fazer? Arrancar. Agora sim, peraí, deixa eu pegar uma faca aqui. Será preciso? Se for, glória a Deus. Porque o de Sansão foi. Se for necessário, glória a Deus. Mas eu não creio que ninguém aqui seja doente o suficiente para ver uma coisa, saber que não deve, desejar, ficar olhando, fitar os seus olhos e não ter o controle psicológico para deixar aquilo para lá, deixar de lado. Se a gente não consegue, a gente precisa de ajuda profissional. Pode acontecer, você pode se tornar psicótico por alguma coisa. Pode, mas aí você procura ajuda profissional. Mas sabe que aquilo é errado. Ou seja, nós temos que arrancar da nossa vida aquilo que nos faz pecar. A ruína de Sansão é narrada em Juízes 16. Depois que ele conhece Dalila, que significa fraco, ele significa forte e ela significa fraco. Sansão era forte, mas Dalila era a sua fraqueza. Sansão se envolveu com a pessoa errada. A vida de Sansão nos ensina que existem amizades perigosas, influências perigosas. No colo de Dalila, capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Então o fez dormir, Juízes capítulo 16, versículo 19. Então ela, Dalila, o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. No colo de Dalila, entregue, completamente entregue, no colo de Dalila, ele perdeu as suas forças. Sansão, que recebeu de Deus a missão de começar a destruir os filisteus, agora foi aprisionado pelos filisteus. Seus olhos foram furados, versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. O homem que era mais forte tornou-se fraco. Aquele que colocava medo nos filisteus agora passou a ser zombado, caçoado.
um homem que era mais forte do que um leão, que matou um leão com as suas próprias mãos, agora estava preso como uma criança, sem conseguir se soltar. Aqueles que fugiam de Sansão, agora riam dele. Sansão tornou-se um troféu de conquista nas mãos dos filisteus. Não sei se você já passou por isso, mas quando nós nos aproximamos do mundo e o mundo nos derruba, as pessoas mostram o nosso pecado como um troféu. Aí, Rafael, crente, ó. Viu aí o que ele disse? Viu aí o que ele fez? Viu aí o que ele estava? Ei, Jonas, tu viu onde é que o Rafael estava? Aí, mas ainda disse que é crente. Ah, crentinho esse. Eles mostram como um troféu. Sansão foi levado a Gaza como um troféu de que o diabo havia vencido Deus. Deus deu o poder a Sansão. E os filisteus cortaram o seu cabelo e tiraram o poder de Sansão. Sansão estava cego. Sansão agora com seus olhos carnais só via trevas. Sansão deixou de contemplar o mundo. E agora Sansão, escravizado, sofrendo pelo seu pecado, começou a ver o invisível. Sansão, agora, quando era caçoado, ridicularizado, levado como um troféu para a festa dos filisteus, Sansão lembrou-se de Deus. Porque Sansão agora não via mais esse mundo. Sansão agora via em sua mente, via em seu coração o seu Deus. Sansão foi levado ao templo de Dagon, que era um deus adorado pelos filisteus. Enquanto mais de 3.000 homens caçoavam dele, versículo 27, capítulo 16, versículo 27, no templo de Dagon, ora estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão, que estava agora numa festa, onde com certeza tinha bebida. Sansão, que agora estava numa festa, onde com certeza tinha comida impura. Sansão, que estava numa festa, onde tinha muitas mulheres bonitas, muitas mulheres descomprometidas com Deus. Se Sansão tivesse com os olhos ok, Sansão estava rebolado nessa festa, tomando todas, pegando todas, comendo tudo. Sansão estava se fartando, mas Sansão não estava mais enxergando. Sansão agora só podia enxergar uma coisa: Deus. E ele orou ao seu Deus, e Deus o respondeu. Versículo 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa. Arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, e tomaram e subiram com ele, e sepultaram entre Zoar e Estaol, o sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Amados,
quando nós estivermos lá fora, no mundo. Vamos ser cegos para os prazeres desse mundo, se nós contemplarmos a glória de Deus. Quando o brilho de Deus está sobre nós, todas as trevas ao nosso redor desaparecem e nós só conseguimos ver o brilho de Deus. Sansão não podia mais ver o que ele mais gostava, mas Sansão podia ver o seu Deus. E Deus, na sua infinita fidelidade, misericórdia e graça, ouviu a oração de Sansão e deu a ele um recomeço. Aí você vai dizer: recomeço? Sansão se agarrou com as colunas, depois se inclinou para frente, derrubou as colunas, porque lá no versículo 22 diz que o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Ele passou um tempão preso, sendo escravo, o cabelo dele cresceu de novo. Deus estava dando a ele novamente a oportunidade de testemunhar diante dos homens a quem ele pertencia. Sansão pertencia a Deus. E não foi o cabelo dele que cresceu, que era mágico, que deu força a ele, mas isso era o símbolo de que Deus estava dando uma nova oportunidade a Sansão de testemunhar a quem ele pertencia. E quando Sansão, cego, derruba aquelas colunas, mata mais filisteus na sua morte do que na sua vida, ele cumpre a missão pela qual ele foi concebido. Ele deveria começar a destruir os filisteus. E esse foi o recomeço para Sansão, porque Sansão fechou os seus olhos aqui na terra e abriu os seus olhos diante de Deus. Sansão morreu para este mundo e viveu para Deus. Esse recomeço Deus nos oferece agora, Deus nos oferece hoje. Fechar os nossos olhos para o mundo, abrir os nossos olhos para Deus, morrer para esse mundo e viver para Deus. E morrer para esse mundo é deixar de lado os nossos olhos que veem e desejam, o nosso coração cheio de concupiscência. Isso é fácil? Não. Mas tem um jeito de ser menos difícil? Tem. Como? Decidindo hoje, decidindo agora, firmemente não se contaminar com as finas iguarias do reino. Deus nos chama a recomeçar, começar de novo. Tomamos caminhos errados, a vida nos derruba. Mas o que nós podemos fazer diante de pecados grotescos que nós cometemos? Deus tem a resposta para nós. Eu não sei qual é o seu pecado, você não sabe qual é o meu. Mas eu sei o que fazer com o meu pecado. Você sabe o que fazer com o seu. O princípio básico é arrepende e deixa. Esse é o princípio básico. Arrepender, ação do Espírito Santo. Deixar, ação nossa. Como é que a gente vai deixar? Nós sabemos. Se não souber, peça sabedoria a Deus, porque em nada Ele nos impropera. Lembra do cego Bartimeu? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele queria um recomeço. Lembra da mulher enferma? Anos e anos de hemorragia, ela queria um recomeço. Muitos homens na Bíblia receberam o milagre de Jesus Cristo porque queriam um recomeço. Nós aprendemos com Sansão sobre o perigo de levar uma vida dissoluta, mas também aprendemos que nunca é tarde para se arrepender. Sempre é tempo de voltar e recomeçar. Mas você não precisa ser humilhado como Sansão para voltar-se para Deus. Não sei quem vai ouvir isso. A maioria não vai. A experiência cristã diz. Você não precisa sofrer como Sansão para se arrepender. Você
Você não precisa sofrer como Sansão para se aproximar de Deus. Você não precisa experimentar o que eu experimentei, o que o Marcos experimentou, para poder se aproximar de Deus. Não precisa. Preserve seu coração. Cuide do seu coração. Cuide da sua vida. Evite o pecado. É bom para a carne, mas dói para o coração e para o espírito. Dói muito. As lágrimas derramadas, o sofrimento, a dor, o preço da restauração, as consequências, as cicatrizes, nós não precisamos delas. Nós podemos ver em Sansão, o cara teve os olhos arrancados por causa do pecado. E tantas pessoas que nós conhecemos na nossa caminhada cristã foram derrubadas, deixadas para trás. Quantas pessoas você, mesmo jovem, se converteu, mesmo recém-convertido, se converteu e não está mais aqui com você do seu lado? Todo dia 31 de dezembro eu choro pra caramba, porque eu fico pensando como é bom estar aqui, mas como é ruim olhar para trás e ver que tantos caíram, tantos ficaram, tantos não estão mais conosco. Sempre eu choro. Mas na nossa experiência cristã, na Bíblia, nós vemos os exemplos. Nós não precisamos sofrer para nos aproximar de Deus. Para encerrar, nós vamos ler Jeremias capítulo 3. Jeremias anunciou para Israel que Israel seria destruída pela Babilônia. Desculpe, Jeremias não, Lamentações de Jeremias capítulo 3. Lamentações de Jeremias, logo após Jeremias, capítulo 3. Vamos ler do verso 19 ao versículo 24. Depois de muito lamentar pela destruição de Israel, Jeremias diz, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 19: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias lembrava das aflições, do fel, do amargor, mas Jeremias queria colocar a sua esperança no que era bom, nas misericórdias do Senhor, que se renovam todos os dias. Nós vamos nos lembrar do que aconteceu com Sansão, nós vamos nos lembrar do que aconteceu com Davi e grandes homens de Deus que caíram por causa do pecado, mas na nossa mente o que deve ficar é que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e essa é a razão de nós não sermos consumidos. Trazer à memória que me dá esperança, alegria, a palavra de Deus. A grande bondade do amor de Deus foram os responsáveis por nós não sermos destruídos por nossos próprios pecados. Ele enviou seu Filho para pagar o preço em nosso lugar, por causa do grande amor de Deus por nós demonstrado na cruz do Calvário. Jesus satisfez a justiça de Deus em nosso lugar, para que nós tivéssemos a chance de recomeçar. Ele nos deu a chance de recomeçar. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos em nome de Jesus Cristo pela bênção, meu Pai, de recebermos o amor de Deus Pai através do Senhor Jesus Cristo, de recebermos o Espírito Santo de Deus sobre nós. E agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, porque pela Tua bondade, pelo envio do Consolador, a Tua palavra foi dita e a Tua palavra foi preservada e ela chegou até nós. Nessa noite, meu Pai, essa palavra exposta, ela tem poder para transformar as nossas vidas.
Te suplico em nome do Senhor Jesus Cristo que essa palavra, em primeiro lugar, transforme a minha vida todos os dias. Que essa palavra, meu Pai, possa transformar a vida dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos, como o apóstolo Paulo, imitarmos a Cristo na consciência de que outros poderão nos imitar, mas que os nossos imitadores não sejam imitadores falsos ou errados por causa da nossa imitação fajuta. E nós nos preocupemos, meu Pai, em sermos imitações reais, imitações mais próximas possíveis de Cristo, para que aqueles que nos veem, meu Pai, possam querer nos imitar e ser imitadores do que é correto, do que é verdadeiro e do que é real, da Tua palavra, pois nós somos a Bíblia que o mundo lê. A nossa vida, meu Pai, como diz Billy Graham, é a Bíblia que o mundo lê. Te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, meu Pai, confiar que o Senhor é o provedor da nossa força, é o provedor do nosso poder, e que o Senhor é quem pode fazer com que decidamos hoje, meu Pai, não nos contaminar com as finas iguarias do Rei, e sim, meu Pai, andarmos longe da bebida forte, longe, meu Pai, do que é impuro, longe, meu Pai amado, da quebra de compromissos, para que em nome de Jesus Cristo o mundo possa ser derrotado, meu Pai, todos os dias por nós. Que o Senhor, meu Pai, seja glorificado na vida de cada um desses jovens, que o Senhor seja glorificado na vida da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, podemos encerrar? A todos uma boa noite, e amanhã nós estaremos juntos mais uma vez para ouvirmos mais a palavra de Deus. Eu passei. Aqui, ó. Acho que eu vou falar. Tem como ligar aqui? Hã? Deu pra ver? 1 hora e 40 minutos. Não, de pregação não, pô. Eu quero matar. Deu pra ver? Você